Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, Jó capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Jó disse: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Certamente isso aqui é arrependimento. E hoje nós vamos falar sobre a importância do seu arrependimento, através do arrependimento de Jó. Eu só penso, se Jó precisou se arrepender, muito mais nós precisamos nos arrepender. E quando foi a última vez que nos arrependemos? Eu diria que eu me arrependi desde domingo passado, quando ouvi a mensagem do pastor Fabiano sobre confissão de pecados. Quantos estavam aqui e ouviram aquela mensagem? Geralmente eu escuto na segunda ou na terça-feira. Eu me arrependi, eu chorei na presença de Deus. E penso que nesta manhã talvez outros irmãos como eu tenham a necessidade de se arrepender também e de confessar os seus pecados. Vou pedir ao pastor Fabiano que nos leve a Deus em oração neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós, quando viemos à Tua casa, temos a plena certeza que a mensagem que é necessária ao nosso coração, o Senhor tem preparado através dos Teus mensageiros. Nessa certeza nós acrescentamos a convicção que o Teu Espírito Santo é suficiente para conduzir-nos dentro da Tua verdade, para falar-nos ao coração, mostrar-nos profundamente em nós mesmos a enorme necessidade que temos de tratar dos nossos pecados e de confiar no Senhor. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Pai, e abençoa o pastor enquanto transmite a Tua verdade. Amém. Que aquilo que o Espírito Santo tem ensinado ao coração dele também seja ensinado ao nosso. Amém. É o que nós rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Podem se assentar. Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Mas o que vem a ser arrependimento? Trata-se de uma transformação cognitiva que ocorre dentro do nosso cérebro. Eu não vou dizer nem coração, porque quando eu falo coração, confunde as pessoas. As pessoas pensam no coração órgão, né? Mas na maioria das vezes, coração na Bíblia se refere ao nosso intelecto. Arrependimento é uma transformação cognitiva que ocorre dentro do nosso cérebro. Nós passamos a enxergar a vida, nós passamos a enxergar as pessoas e as situações ao nosso redor como Deus as enxerga, e não mais como nós as enxergávamos. Passamos a pensar como Deus pensa. Por isso, arrependimento genuíno é algo muito difícil de ocorrer, é algo muito difícil de acontecer. Até certo ponto, as pessoas conseguem mudar os seus hábitos, conseguem mudar suas atitudes e até um pouquinho da sua personalidade, mas sem necessariamente mudar os seus pensamentos, e por isso elas acabam voltando aos mesmos erros de antes,
aos mesmos pecados de antes. Porque sem mudar o que você pensa, você jamais vai mudar quem você é. Sem mudar como você pensa, você jamais muda quem você é. Eu tive uma experiência de arrependimento muito forte quando eu tinha 24 anos de idade. Foi no final do meu primeiro semestre na faculdade. Eu estava nos Estados Unidos, trabalhando de guarda noturno, fazendo a ronda durante a madrugada, na época de Natal. Chovia muito, fazia muito frio, a temperatura estava abaixo de zero durante aquela madrugada. Eu estava todo encapuzado, fazendo a ronda dentro do campus e chorando copiosamente na presença de Deus. As lágrimas se misturavam com os pingos da chuva que caíam sobre o meu rosto, e eu chorava. Naquela noite Deus me fez reconhecer que eu era um grande pecador e que eu estava pecando gravemente contra Ele, gravemente contra os meus pais, contra os meus irmãos, filhos de meus pais, meus irmãos em Cristo, membros da minha igreja. Mas a partir daquele dia, tanto quanto eu saiba até hoje, eu nunca mais olhei para meus pais, meus irmãos em Cristo, com o mesmo desprezo ou com o mesmo juízo que eu olhava para eles antes. Realmente nesta área, Deus transformou os meus pensamentos. Você e eu não precisamos ser os piores tipos de pecadores para se arrepender. Basta ser pecador. Jó foi considerado um homem íntegro, justo e temente a Deus. No entanto, ele tinha muito do que se arrepender. Alguém disse que uma igreja não pode parar de crescer, porque uma igreja é um organismo vivo. Isso é verdade. Mas acontece, para não parar de crescer, uma igreja também não pode parar de se arrepender. Uma igreja não pode parar de visitar o altar. Uma igreja não pode parar de confessar os seus pecados, senão ela se torna um celeiro de problemas e ela se torna um campo de batalha. Ela se torna no Polo Norte ou no Polo Sul. Ela passa a ser um lugar muito frio, sem a presença de Deus. Então vamos entender nesta manhã o que realmente significa arrependimento de pecados. Primeiramente, é aceitar os propósitos de Deus. Depois, aceitar a nossa limitação espiritual. E finalmente, aceitar os ensinamentos de Deus. Jó passou por esses 3 processos, enquanto ele estava se arrependendo de todos os seus pecados. Primeiro, meus irmãos, arrependimento é aceitar os propósitos de Deus. No verso 2, Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Através da experiência de Jó, nós descobrimos que é possível viver uma vida de obediência a Deus, mas sem necessariamente reconhecer a soberania de Deus, o poderio de Deus absoluto sobre as nossas vidas. Por isso, conhecemos muitos crentes frustrados. Eles obedeceram a letra da lei à risca, mas apesar disso, tiveram filhos rebeldes. Eles obedeceram aos mandamentos de Deus à risca, mas mesmo assim, contraíram doenças, perderam os empregos ou tiveram um acidente. Assim como Jó, muitas pessoas estão servindo a Deus nesta manhã, mas não por amor nem por fé, mas apenas na esperança de que nada de mal venha lhes acontecer. E quando acontece, elas ficam frustradas. O reverendo Billy Graham, certa vez estava dando uma entrevista para uma TV liberal, uma uma estação de televisão liberal, e o repórter perguntou: mas e quando Deus não faz sentido? E quando Deus
não nos trata como nós achamos que merecemos. E o reverendo respondeu: quando nós achamos que Deus não faz sentido, é porque não compreendemos Deus, não entendemos a Deus, mas Deus sempre sabe o que está fazendo. A expressão que Jó usou, propósito, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, na verdade significa pensamentos. Nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Depois de se arrepender, de ter acusado a Deus, Jó reconheceu agora que os pensamentos de Deus e os planos de Deus são perfeitos. Mas como podem ser perfeitos quando Ele nos deixa perder todos os nossos bens materiais? Como podem ser perfeitos quando Ele permite a perda de todos os nossos filhos e, para piorar, a perda da nossa própria saúde? Jó respondeu dizendo: Ele pode. Amém, irmãos? Jó disse: eu sei que tudo podes. Ele pode fazer todas essas coisas e continuar sendo perfeito em todos os seus caminhos. Interessante que no início da provação, Jó estava disposto a aceitar os pensamentos de Deus. Jó 1:21 diz: e disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas conforme o sofrimento de Jó foi aumentando, Jó passou a duvidar de Deus. Nós somos assim também. Nós somos assim também. Às vezes duvidamos de Deus. Eu me lembro quando a minha esposa perdeu 2 gravidezes através de um aborto espontâneo. Eu me lembro que na hora eu me senti como Jó. Eu disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. Mas através dos anos, eu fui tentado a questionar a sabedoria de Deus. Eu fui tentado a duvidar do amor de Deus e do cuidado de Deus de sobre nós. Meus irmãos, eu acho que eu recebi mais conforto na hora que tudo aconteceu do que depois de tudo ter acontecido. Ainda no início do seu sofrimento, Jó também disse para sua esposa, que estava de luto pelos 10 filhos. Ele disse: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Veja que no início Jó se comportou muitíssimo bem. Ele soube aceitar os pensamentos, os propósitos de Deus. O problema dele veio depois. Depois de algum tempo, por causa das provações de seus falsos amigos, Jó passou a questionar a sabedoria de Deus e a duvidar das intenções de Deus. Infelizmente, a dor, o sofrimento, as perseguições, às vezes conseguem revelar o que há de pior dentro dos nossos corações. E é por essa razão, irmãos, que quando uma pessoa está sofrendo, na nossa família ou na nossa igreja, a última coisa que a igreja pode fazer é julgar aquela pessoa, é condenar aquela pessoa e tentar explicar a razão que ela está sofrendo. Primeiro, ninguém sabe, nem a igreja, nem a própria pessoa. Segundo, assim como os amigos de Jó, a igreja pode estar fazendo o papel do diabo e fazendo aquela pessoa pecar ainda mais contra o Senhor. Então o sofredor, ele precisa aceitar os propósitos de Deus, e os amigos do sofredor precisam demonstrar compaixão e não condenação nessas horas. Assim que o jornalista ateu Ricardo Boixá morreu carbonizado na rodovia Anhanguera, apareceram vários vídeos relatando que Boixá havia sido castigado por Deus por causa de seu ateísmo e porque ele criticava severamente as igrejas evangélicas. Foi assim que os amigos de Jó pintaram a Deus também. E é assim que muitas pessoas estão
pensando sobre Deus, que Deus é um carrasco, que Deus é vingativo, que Deus é cruel. Mas Deus não é assim. Ele não faz nada por vingança, Ele não faz nada por capricho, Ele é perfeito em todos os seus pensamentos, Ele é perfeito em todos os seus propósitos. Mesmo para com aquela pessoa que foi ímpia, foi maléfica, durante toda a vida, na hora do sofrimento, a igreja precisa demonstrar amor e compaixão, jamais julgamento. Jó 6,14 diz: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então mesmo a pior pessoa sobre a face da terra, ainda precisa do nosso amor, da nossa compaixão e da nossa compreensão. Amém, irmãos? Mesmo nessas horas mais difíceis, quem é a igreja, quem somos nós, para julgar ou tentar explicar a situação daquela pessoa? O que fazer quando não compreendemos os pensamentos de Deus? Aceitar sem reclamar, aceitar sem questionar e principalmente aceitar sem se afastar de Deus. Neste sentido, eu admiro o sumo sacerdote Arão. Mesmo depois que Deus matou seus 2 filhos, Nadab e Abiú, Arão guardou silêncio, não reclamou, não criticou, não questionou, e ele continuou realizando o seu sacerdócio fielmente perante o povo de Israel. Eu também admiro o jovem José do Egito, que foi vendido como escravo com apenas 17 anos, levado para o cativeiro, sofreu durante 13 anos, sem reclamar, sem questionar, sem colocar a culpa em Deus e nem mesmo nos seus irmãos, que haviam feito aquela maldade. O que acontece quando não aceitamos os propósitos de Deus? Em termos práticos, nada, porque não podemos mudar nada. Jó disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas por outro lado, quando nós resistimos, quando nós questionamos, quando nós nos rebelamos, podemos abrir as portas para a depressão, para o esfriamento espiritual, para a amargura e tantos outros males que não precisariam fazer parte de nós, mas fazem, porque nós não aceitamos os propósitos de Deus. O que realmente significa arrependimento de pecados? É aceitar os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, é aceitar a nossa limitação espiritual. Não existe nenhum supercrente entre nós nesta manhã. Não existe nenhum super-homem entre nós nesta manhã. Todos nós somos limitados espiritualmente falando. Graças a Deus, Ele conhece o nosso limite. Amém, irmãos? Ele conhece o nosso limite. Mas somos todos limitados. Veja o verso 3. Deus falando: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendi. Agora é Jó falando. Jó admitiu que falou de Deus sem conhecimento e principalmente sem permissão. Sabe o que se chama isso? Arrependimento. Eu estou no ministério há mais de 2 décadas e já falei de Deus algumas vezes sem permissão. Certamente já falei de Deus algumas vezes sem o devido conhecimento, mas foi o que eu havia aprendido de outros bons homens, e como um papagaio cheio de convicção, eu ficava repetindo. E arrependimento é isso: saber que o que você pensava estava errado, ensinava estava errado, andava estava errado, e por isso mesmo praticava o errado.
Fiquei sabendo de um pastor que no início de seu ministério não aceitava divorciados como membros de sua igreja. Eles podiam se congregar na igreja, mas jamais serem associados à igreja. Depois de alguns anos, ele reconheceu que esta posição não era bíblica, não era neotestamentária. Ele tentou mudar esta cláusula no estatuto da igreja, mas a maioria dos irmãos não quis mudá-la. Você sabia que às vezes os alunos passam a ter mais convicção que o professor? Não por razões bíblicas, mas por razões pessoais, individuais ou até culturais. Jó também era assim. Ele era cheio de convicção. Ele falou muito, ele ensinou muito, dos capítulos 3 até o capítulo 37. Muitas coisas que ele ensinou eram boas, eram verdadeiras, outras nem tanto. Porém, quando Deus apareceu, ele fez esta pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó reconheceu que não era o dono da verdade. Agora, irmãos, se Deus disse isso para Jó, o que será que ele vai dizer para mim naquele dia do julgamento, do tribunal de Cristo? Eu quero que você saiba nesta manhã, eu sou batista, fundamentalista, tradicional, por convicção. Eu quero que você saiba, eu tenho absoluta segurança nas doutrinas que nós ensinamos através da igreja. Mas o maior problema não está nos ensinamentos da doutrina, mas na prática das doutrinas. Jesus disse para os fariseus: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, os fariseus, nem com o dedo querem movê-los. Eu venho de uma das melhores universidades cristãs do mundo, mas que precisou mudar alguns conceitos ao longo dos anos, ou ela teria que fechar as suas portas. Anos atrás, ela não aceitava o casamento interracial, casamento entre brancos e negros, brancos e asiáticos e assim por diante, e ainda usavam a Bíblia para defender este ensinamento. A escola exigia que as mulheres usassem uma cobertura, chapéu ou véu sobre a cabeça, achando que estavam seguindo os ensinamentos bíblicos. Mas tudo isso acabou quando uma nova liderança assumiu e reconheceu que nada daquilo era bíblico, mas apenas tradições culturais pelas quais não valia a pena morrer. Meus irmãos, Jó era um homem bom, mas através do sofrimento ele descobriu que não era o dono da verdade e precisou mudar muitos de seus conceitos. E eu quero dizer nesta manhã, apenas o defunto e o tolo nunca mudam de ideia. Mas enquanto você for vivo, e enquanto você for cheio do Espírito Santo, Deus vai mudar os seus pensamentos. Amém, irmãos? Só o tolo e o defunto não mudam de pensamentos. Desde que entrei no ministério, eu nunca mudei de doutrina. Isso eu digo com toda convicção. Mas já mudei de ideia muitas e muitas vezes. O que realmente significa arrependimento de pecados? É quando você está disposto a aceitar os pensamentos de Deus sobre os seus pensamentos, e quando você está disposto a aceitar a sua limitação espiritual. E terceiro, aceitar os ensinamentos de Deus. Porque assim como é possível viver uma vida de obediência a Deus sem aceitar a soberania dele, é possível também conhecer a palavra dele sem conhecê-lo. A maior prova disso são os fariseus,
os escribas, doutores da lei, que realmente conheciam o Velho Testamento na palma da mão, mas não sabiam aplicar aquele conhecimento. Na vida cristã também é assim. Eu quero que você saiba que os melhores crentes nem sempre são aqueles que sabem mais e que já estão há muitos anos na igreja, mas os melhores crentes são aqueles que estão sempre aprendendo. Os melhores crentes são as pessoas ensináveis. Não há uma pregação do pastor Fabiano ou de qualquer outro homem de Deus que não me surpreenda. Não há uma pregação da parte deles que não me ensine. Infelizmente, muitos pararam de aprender. Muitos pararam de receber instrução da palavra de Deus. Por isso, eles continuam tendo problemas espirituais, continuam tendo dificuldades espirituais, porque pararam de aprender. Esse é um sinal muito sério dos últimos tempos. 2 Timóteo 3,7 diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não são burros, mas são teimosos. Não são burros, mas são orgulhosos. A razão principal que eu faço parte hoje de uma igreja local é para aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Esta é a razão principal, porque através deste aprendizado eu sou transformado diariamente à imagem do Senhor Jesus Cristo. A comunhão entre os irmãos vem em segundo plano. O primeiro plano é crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. E você, porque faz parte hoje de uma igreja local, só para se sentir parte de uma organização, de uma instituição, ou será que você está aqui também para aprender, crescer e ser transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo? Nós estamos aqui para sermos influenciados pela palavra de Deus, pelos ensinamentos desta palavra. Você já ouviu a história do patrão que chegou na empresa e os funcionários perceberam que ele estava usando um par de meias trocado. Uma meia era preta e a outra era branca. Os funcionários não tiveram coragem de falar nada. No final do dia pensaram que se tratava de uma nova moda. No dia seguinte, vários deles foram trabalhar com um par de meias trocado também. Uma meia preta, uma meia branca. Quando o patrão percebeu o que estava acontecendo, chamou os funcionários e explicou: olha, ontem eu usei o par de meias trocado porque eu me troquei no escuro. E eu não percebi que uma meia era diferente da outra. Veja então que muitas vezes nós estamos sendo influenciados pelas pessoas sem saber porquê, sem saber se elas estão certas ou se elas estão erradas. É por isso que nós estamos hoje na igreja, debaixo da instrução da palavra de Deus, porque a palavra de Deus jamais está errada. E essa palavra, ela tem poder para nos influenciar. É isso que acontece quando nos deixamos influenciar pelas pessoas, sem saber se estão certas ou erradas. Eu quero dizer que você só pode me influenciar enquanto você estiver sendo influenciado por Deus. Se estiver agindo na carne, no orgulho, na amargura, não deveria influenciar ninguém. Jó disse no versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Ele parou de ensinar a Deus e pediu agora para ser ensinado por Deus. Então eu quero fazer parte de uma igreja onde a palavra de Deus me ensina, onde a palavra de Deus me exorta, onde a palavra de Deus me corrige. Uma igreja que vive na era da graça e não mais na era da lei.
Jó viveu cerca de 4.000 anos atrás, não foi nem na era da lei, nem na era da graça, ele viveu na era de Deus, e hoje nós vivemos na era de Deus também. E arrependimento é isso, é aceitar nesta manhã que Deus pode tudo, amém, irmãos? Ele é soberano, Ele pode fazer o que bem desejar com as nossas vidas, é aceitar a nossa limitação espiritual. Quem sou eu para questionar os propósitos de Deus, para julgar as pessoas ao meu redor, se sou pecador tanto quanto elas? E aceitar os ensinamentos de Deus. Chega de ouvir a opinião de homens. Sabe, pastor Fabiano, quem está pastoreando hoje as nossas igrejas? Os youtubers, os pregadores youtubers, os famosos, os intelectuais, os academicistas. Chega de ser influenciado pelos homens. Nós fazemos parte de uma igreja que prega a palavra de Deus. É por esta palavra que nós queremos ser influenciados. Mas para isso, temos que aceitar os ensinamentos de Deus. Jó, que foi chamado de homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, precisou se arrepender. Imagine nós então, e do que precisamos nos arrepender, como pais, mães, filhos, filhas, membros da igreja. Eu termino dizendo isso. Quer aproveitar a sua vida aqui na terra? Procure ser transformado todos os dias à imagem do Senhor Jesus Cristo. Sabe até quando? Até o dia da sua partida. A melhor maneira de aproveitar essa vida passageira, temporária, é sendo transformado todos os dias. O ser humano que é transformado todos os dias, a menos que ele tenha uma doença física, uma doença que se encontre nos exames de laboratório, mas se ele é transformado todos os dias à imagem de Cristo, ele não vai sofrer de depressão, ele não vai se sentir sozinho, isolado, ele não vai se sentir perdido. Mas se ele parar de ser transformado, ele se torna um poço que atrai todos esses males. Nós não podemos parar de crescer, parar de sermos transformados. Isso quer dizer que não podemos parar de nos arrependermos dos nossos pecados. Jó se arrependeu. Ele colocou a mão na boca. Ele se prostrou sobre as cinzas no chão. Ele reconheceu que os propósitos de Deus estão acima dos nossos. Ele reconheceu a sua limitação espiritual. E ele reconheceu que precisava ser ensinado e ensinado. Você parou de aprender? Vamos nos arrepender nesta manhã. Fechemos os olhos. Ao hino do cantor cristão, tempo de ser santo. Tempo de ser santo. Vamos tocar este hino e cantar este hino nesta manhã. Meus irmãos, quando foi a última vez que você se arrependeu de seus pecados? Quando foi? Você se lembra? Eu te prometo, a falta de arrependimento é o que está obscurecendo a sua visão espiritual nesta manhã. É o que está causando esfriamento espiritual. É o que está causando desânimo.
não podemos parar de nos arrependermos. Eu não vou fazer perguntas íntimas e nem individuais nesta manhã, mesmo porque eu só posso orar, mas eu não posso me arrepender por você. Eu só posso arrepender por mim. O altar está aqui à frente. Este é o melhor lugar do mundo para se arrepender. Vamos nos colocar em pé. Se Deus tem falado ao seu coração individualmente, deixe o seu lugar, venha à frente, venha se arrepender. Arrependimento é saúde para a nossa vida espiritual. Sem arrependimento todos nós vamos perecer. É só uma questão de tempo e pereceremos mesmo. Os que podem, cantem. Os que precisam, venham.